Bom dia, boa tarde, boa noite, Agro 2 Podcast. Vocês estão bom? Como é que vocês estão? Diga aí, Lara. E aí, Pedrão, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Olha, estamos aí preparadíssimos para mais um podcast. E hoje, esse tema tá que tá, viu? Eu falo assim, a gente fala pouco desse tema dentro do agronegócio, que é o direito. Exatamente. E o nosso convidado, ele não sabe de direito, ele sabe tudo de direito. Domina tudo e sabe muita coisa desse tal de direito agrário que a gente vai poder desmistificar aqui para vocês que estão ouvindo e assistindo a gente. Exatamente, mas antes de começar aqui esse episódio do podcast, eu tenho que te dar um recado importantíssimo. Inscreve no canal aí, deixa seu like, comenta quem são os entrevistados que você quer ver aqui nos próximos episódios, qual assunto você quer que a gente trata, que nós teremos o maior prazer do mundo em levar informação para você. Então, puxa a vinheta, Lara. Bora! É isso aí, turma. Então, estamos aqui hoje com o advogado Anaimur Cássius Vieira de Oliveira, ele que é especialista em processo civil, aqui formado pela querida e melhor do Brasil, gente. Eu tenho que falar, eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado, né? A Universidade Federal de Goiás. O senhor tá bom, doutor Anaimur? Tudo ótimo. Seja muito bem-vindo aqui à nossa casa. Muito obrigado. Te apresentar aqui, mas eu acho que o senhor se apresenta melhor aqui. Muito obrigado. É um prazer muito grande estar com vocês aqui hoje para falar de um tema tão relevante e tão premente de ser esclarecido para a população em geral e para o nosso estado em especial, que é um estado eminentemente agrário, né? E como nós estávamos conversando aqui, porque a gente conversa muito, vocês acham que a gente conversa muito com vocês? Não, esse papo tem que nosso ver offline. Já fica aqui, ó, e a gente estava conversando, e o Anaimur falou pra gente que já são 35 anos de profissão. Como é que surgiu essa paixão pelo direito? Porque 35 anos tem que ser muito apaixonado pelo que faz. Como é que foi essa paixão pelo direito e depois esse conhecimento dentro do direito agrário? Na verdade, a minha família ela tem uma origem aqui na cidade de Paraúna e de Rio Verde. Daí, de certa maneira, um pouquinho a explicação lá no final da escolha também do direito agrário. Mas, inicialmente, nós, por uma questão de oportunidade, já tínhamos algumas pessoas na família que eram egressos da carreira jurídica. Uma tia nossa, minha irmã da minha mãe, que foi juíza, aposentou já há alguns anos. A minha mãe também, meu pai, foram servidores do Tribunal de Justiça durante 30 anos. A minha mãe na inspetoria da corregedoria, meu pai na contadoria. E várias outras pessoas que acabaram migrando para a carreira jurídica. Na época, quando meus pais mudaram para Ribeirão Preto, foram professores a vida toda. Meu pai ministrou Administração, Ciências Contábeis e Economia na Moura Lacerda, uma instituição muito prestigiosa lá de Ribeirão. Minha mãe deu aula na Barão de Mauá. E acabou que o hábito da leitura era uma coisa muito enraizada, pelo menos para mim, e um outro irmão meu. Nós somos 4. A minha irmã é neuropsicóloga, meu irmão mais velho, advogado, como eu, do meu escritório. E o segundo irmão atuou no ramo farmacêutico, atua até hoje, executivo do ramo farmacêutico. Quando nós mudamos de volta para Goiânia, ficou na cabeça que nós deveríamos estudar na Universidade de Ribeirão Preto, que é uma boa faculdade, uma faculdade privada, e fizemos um esforço, e na época eu e meu irmão fomos estudar lá, e depois eu migrei para a Universidade Católica, onde eu me graduei em 1987. E daí nós começamos a carreira jurídica atuando em escritórios de advocacia. Atuei, aí sim, começando o gosto pelo direito civil e pelo direito agrário, com o nosso eminente professor Getúlio Targino Lima, que é considerado um dos maiores agraristas, aí, um dos melhores processualistas também do Brasil. Pois é, o senhor, genial. A gente estava até tendo uma conversa aqui, né? O senhor estava explicando que o professor foi aí pioneiro na questão da definição mesmo do Estatuto Agrário, do Estatuto da Terra. Conta essa história pra gente, Anaimur. Não, na verdade, é o seguinte, o estudo do direito agrário como disciplina autônoma, ele é aqui em Goiás, no Brasil, ele é um pouco recente. Formalmente falando, quer dizer, em termos de legislação. O direito agrário, na verdade, é muito antigo. E como especialidade autônoma, ele já vinha sendo definido como uma disciplina autônoma desde o direito italiano,
que acabou influenciando muitas das nossas legislações aqui. Muita coisa. Nós temos um código de 1916, Código Civil, que é o Código Bevilacqua, dentro do qual se trata do direito de propriedade, da posse, são institutos jurídicos que estão entremeados no direito agrário. Como disciplina, nós passamos por uma fase de depuração, por assim dizer, do direito agrário. O direito agrário, nós temos uma fase que os doutrinadores chamam de agrarismo, que é a primeira fase, que é a resolução dos problemas de conflitos fundiários, e agora nós iniciamos uma segunda fase, dita mais moderna, onde estão envolvidos todos os aspectos do direito agrário, inclusive a questão da industrialização, produção, contratos, e aí vai. Você entrou numa linha que eu queria entender, né, Lara? Que assim, eu acho que a gente precisa conceituar primeiro o que é o direito agrário, né? Porque a gente escuta muito, né? Direito penal, cuida lá da parte criminal. Aí nós temos aí o direito civil, empresarial, e agora a gente está falando aqui do direito agrário, né? Que a gente está sempre em pautas mais técnicas agronômicas, né, Lara? E é engraçado que quando a gente fala de direito agrário, parece que é algo assim tão antigo, tão distante da gente, e a gente escuta muito termo de agronegócio, direito do agronegócio. Isso. É a mesma coisa? O direito agrário, ele ficou ultrapassado, ou as leis e os artigos eles vêm se modificando conforme a necessidade do produtor? Na verdade, é preciso que nós separemos aquilo que é conceito e aquilo que é modismo. O agronegócio é uma expressão que veio para abranger uma série de relações que não são exclusivamente as relacionadas ao plantio em si, ou o tratamento das questões relacionadas às culturas agrícolas nas comunidades. Não é isso. O agronegócio envolve um conceito maior, mais amplo, que tem a ver com a iniciativa dos subsídios agrícolas, dos contratos agrários, das compra e venda de propriedades rurais, tecnologia, aplicação da tecnologia no campo, industrialização, comercialização, bolsa de valores. Então, agronegócio, na verdade, é uma expressão que facilita a compreensão do que é relacionado ao que são as relações agrárias. Agora, o direito agrário como fonte do direito é uma outra coisa. O direito agrário é uma disciplina que é envolvida por vários elementos do direito, várias disciplinas do direito que se interrelacionam para cuidar das relações jurídicas decorrentes das relações da produção agrícola e do exercício do direito de propriedade e da posse. Por exemplo, aí vamos supor, eu comprei uma semente de soja para plantar na minha área. E aí eu tenho lá toda a questão de um pré-requisito que o Ministério da Agricultura exige, por exemplo, de taxa de germinação. Sim. Ou seja, o lote de germinação tem que estar acima de 80% por lei. E aí eu comprei essa semente e plantei e vi que deu, por exemplo, 60% de germinação. Então, nesse caso, eu acionaria um profissional do direito agrário, por exemplo? Eu não digo especialista em direito agrário, porque essa é uma questão que envolve o direito envolve uma questão de contrato, mas que evidentemente ele tem uma vertente que é decorrente do direito agrário, sim. Só que esse é um contrato, e aí no caso seria um contrato de compra e venda de um produto. Entendi. E neste caso incidiria muito mais o Código do Consumidor do que uma legislação agrária específica. Então eu falo o seguinte, que o advogado que atua nessa área do agro, ele precisa saber um pouquinho mais que os outros, não precisa? Porque ele precisa ter outras competências dentro do direito. Que tem uns advogados que falam assim, não, eu sou especialista no Código Penal. Sim. Então, agora, o advogado que atua no agro, ele precisa ser especialista em várias partes do direito, inclusive do direito do consumidor. Pois é, sensacional. Eu acho que ele tem que, eu não digo que ele tem que ser especialista, mas ele tem que ter uma vivência saber muito boa, um pouco de cada coisa. Um pouco de cada coisa. Pelo menos com o rumo da prosa ele tem que saber, né? Tem que saber. E tem que saber também da parte prática, por exemplo, de análise a respeito do que ele vai fazer com este problema que você falou aí, sobre como é que eu vou resolver essa questão com essa empresa se ela não quiser me devolver essas sementes ou me ressarcir. Eu tive um caso concreto do meu escritório, aliás, um tio meu que é agricultor, que aconteceu esse problema. E é um problema grave. Muito comum. Porque ele perdeu toda a produção dele, isso é uma coisa que envolve milhões de reais. Sim. E perdeu por falta de germinação na área. Por falta, às vezes, de orientação técnica, porque o produtor rural tem aquela tendência muito particular dele, de ser muito reservado e não procurar
a orientação jurídica logo, muitas vezes isso passa do momento e às vezes o advogado fica sem armas para resolver. Você acha que é por isso? A impressão minha, me corrija se eu estiver errada. Parece que tem menos advogados atuando nessa área. É claro que o agronegócio nunca esteve tão em evidência como hoje. Mas existe um déficit de profissionais no campo? Assim, você acha que os produtores eles estão pouco assistidos? Tem poucos especialistas na área do direito dentro do agro? Assim, talvez seja porque eles são mais exigidos ou porque nas universidades é uma matéria que não é obrigatória. Né? Na verdade, eu acho que nós temos um problema maior, um problema crônico de formação de profissionais no Brasil. Nós temos universidades muito fracas, em geral, uma proliferação gigantesca de universidades que formam maus profissionais, e formando maus profissionais também não vão formar profissionais especialistas. O que acontece é que nós, de certa maneira, como o Brasil parece que está descobrindo a sua verdadeira vocação, que é o agronegócio... Concordo com você. Já deveria ter descoberto antes. O que acontece é que muitos desses profissionais nem sequer ouviram falar a respeito do que seja o direito agrário. E algumas faculdades, inclusive, nem tinham o direito agrário como disciplina até alguns anos atrás. Era optativo, lá nem existia na grade. Eram matérias eletivas, né? Sim, eu fiquei impressionada com isso, como que algo assim que fomenta o Brasil... E faz parte da cultura, né? Não é exigido nas universidades. E, aliás, nem exigido não, nem apresentado em várias delas. Eu acho que a base do direito agrário tinha que ser apresentada obrigatoriamente como matéria componente da grade curricular de qualquer universidade. Deveria ser, inclusive, muito mais aprofundada. A base do direito agrário deveria ser muito mais aprofundada e o advogado deveria passar por um certo tempo de experimentação para que ele pudesse atuar em várias áreas do direito civil e do direito agrário, para que ele pudesse ter um pouco mais de vivência. Porque hoje atuar no dito agronegócio é muito difícil. E muita gente agora, pegando carona nesse termo agronegócio, está se dizendo agrarista. Na verdade, ele não é nem um advogado na área civil completo. Ele deveria ser um bom advogado na área civil para ser um bom agrarista. Perfeito, sensacional. E o Naimur aqui domina a história aqui de cabo a rabo aqui. A gente estava na conversa aqui antes, né? Ele estava contando aqui pra gente toda a questão dessa evolução do direito no agro, dessas relações que acontecem, né? E o que eu achei muito bacana é que a Lara falou aqui, quando você quiser chamar o público para perto, né, conversar, falar a linguagem dele, a gente tem aqui jogo de câmeras que está no estúdio e tudo mais, ele falou assim, pronto, você acabou de conceituar aí o direito agrário, né? O povo eu digo que o povo da terra, que é o povo que forma a base desse nosso estado, do Mato Grosso, Tocantins, e aí uma grande parte do Brasil, a oeste do estado de São Paulo, sul de Minas, é um povo muito simples, e por ser simples e muito geralmente reservado nas suas propriedades rurais, acaba sendo um pouco desconfiado também. São pessoas que não têm muita paciência com refinamento, com juridiquês. Se o advogado chegar na propriedade rural para poder conversar com o cliente dele. Se chegar de terno e gravata, já deu ruim. Vestido dessa forma é perigoso ele nem entrar na fazenda. Já deu ruim. É perigoso nem entrar na fazenda. Então eu costumo dizer que eu e meu irmão somos advogados de botina. Aliás, eu uso botina praticamente todos os dias. É o calçado mais versátil que existe. Você vai para qualquer evento. Por curiosidade, você também é produtor rural? Não. Eu sou o único da minha família que não sou. É mesmo? Eu não tive tempo para ser produtor rural, não. É porque o direito exige muito. Existe um estudo praticamente diário. Mas eu tenho um esperto lá no meu escritório, que é meu irmão, que é o meu irmão mais velho, a quem eu amo profundamente. Ele tem uma fazenda aqui no Mato Grosso e ele vem cá, passa algumas horas comigo e depois vai embora. Muito mais perto que eu. E me conta uma coisa, que eu entendo, como eu te disse, muito pouco sobre o agro, sobre o direito no agro. Toda propriedade precisa de um advogado? Boa pergunta. Não? Em algum momento da vida, com certeza ele vai precisar, e se ele não usou, ele vai ter um grande risco de ficar com grandes problemas. Uma propriedade rural... Até existe uma brincadeira que se fala que fazenda o próprio nome já diz, né? Você está fazendo algo. Sim. Eternamente. Ela não para nunca. Ela não dorme. Vou lhe dar um exemplo prático disso. Semana passada eu estava aqui no meu escritório, meu irmão, Anauros, advogado, aqui eu mando um grande beijo para ele, está lá no escritório, ele me liga me mandando uma imagem
que eu achei terrível. A fazenda estava pegando fogo. Nossa. Todas as fazendas em volta. Grandes fazendas pegando fogo. E eles trabalhando dia e noite sem nenhum tipo de assistência para apagar aquele fogo. Resumindo, o que pode acontecer com ele? Ele pode sofrer uma multa ambiental da Secretaria do Meio Ambiente do Mato Grosso por conta desse fogo. Por conta desse fogo. E muitas vezes acontece. Mesmo sendo acidental, de o IBAMA autuar uma propriedade simplesmente porque está no nome da pessoa, independentemente de quem começou esse fogo. O que é uma coisa que acontece muito. Está aí mais uma vertente do direito agrário. O direito ambiental está intrinsecamente ligado ao direito Mas direito é importante agrário. que se diga que são duas coisas diferentes. Com certeza, mas... Elas se relacionam. É por isso que eu digo, o direito agrário é uma matéria que é interdisciplinar. Ele é influenciado por todas as outras áreas do direito, todas, quase todas. E é de uma forma muito incisiva. Você sabe que a gente tem conversado esses dias aqui, a gente tem feito vários podcasts, e eu aprendi uma coisa dentro do agro. Tudo depende. Eu estou achando que o direito do agro também depende. Eu estou achando incrível a semelhança que tem aqui o direito, né, a advocacia com a agronomia, né? Porque a agronomia é o profissional, Lara, que é o quê? Ele sabe de tudo um pouco, mas não sabe profundamente nada de nada. Ou seja, ele é um generalista. Estamos estudando, né? E é um aprendizado constante, né, Naimur? Não acaba nunca, né? Todos os dias. E quando eu acho que eu aprendi tudo, vem uma assombração e me dizer, você não sabe de nada, tem mais alguma coisa para você estudar. Você falou isso, né, de aprender tudo e vem mais uma assombração. O que mais assombra no campo? Quais são assim, os principais desafios que fala assim, nossa, eu atuo tanto com isso, o que acontece no campo? Assim, quais são os maiores desafios dos produtores? Hoje nós temos alguns gargalos que quem estuda bastante essa área percebe isso claramente, porque isso acaba gerando um contencioso no seu escritório, um caso concreto. Nós temos hoje um grande problema que é a falta de unidade que nós temos aqui no Brasil. E quando eu falo dessa falta de unidade, eu acho que ela é decorrente também da falta de unidade nacional como identidade de país. Porque nós temos aí hoje grandes áreas que poderiam influenciar positivamente o nosso agronegócio para cima. E infelizmente, ao que parece, essas áreas não trabalham em sintonia e acabam virando inimigas. Nós temos um problema muito sério de criar-se um estereótipo da agricultura e da pecuária como desmatadores. A polarização, né? Houve o que eu chamo, destruidores. Houve o que eu chamo de demonização do produtor rural. Nós temos, como qualquer área da sociedade, nós temos gente ruim e gente boa. Perfeito. Temos pessoas corretas e pessoas que são ruins, erradas, fazem coisas erradas, cometem crimes ambientais, colocam fogo na propriedade, sendo que é proibido, não tiram licenças ambientais. Existe gente ruim para todo lado, mas nós não podemos demonizar essa classe. A gente não pode generalizar. Nós temos uma classe muito grande, significativa, que vem conseguindo segurar o PIB do Brasil durante mais de 30 anos, nas grandes crises, que é o agronegócio, e por incrível que pareça, é sempre ele que apanha. É ele que apanha no Congresso, é ele que apanha nas políticas de subsídios agrícolas. Nós temos hoje grandes bancos que poderiam estar praticando taxas mais baratas para o agronegócio. Nós poderíamos ter financiamentos diferentes, diminuição de exigências de garantias para fazer empréstimos. Custeios, hein? Nós temos um problema seríssimo de concentração de riqueza em cima de uma grande empresa hoje no ramo de carne, que é o JBS. Isso é uma coisa que eu não gostaria de entrar muito nisso, mas é um fato. Nós temos hoje um quase monopólio da política de pecuária para abate no Brasil, o que faz com que o produtor rural acabe sendo prejudicado. E é ele que produz a carne. Nós temos grande dificuldade de fazer reformas de fazenda. Nós temos hoje, talvez, quase ninguém sabe disso, mas na hora de o pessoal descer a lenha no agronegócio, ninguém se lembra que para poder reformar a pastagem de uma fazenda custa horrores de dinheiro. Exatamente. E nós não temos uma política de subsídios dos bancos, principalmente, e das trades agrícolas para fazer isso. Mas na hora de exigir que o produtor rural não desmate, não faça nada que puder ser prejudicial à sua propriedade, e ele realmente não quer fazer isso, que proprietário rural que quer
colocar fogo na sua fazenda inteira. Exatamente. 1 quilômetro de cerca hoje, de cercas com arames farpados, custa caríssimo. Caríssimo. Né? Ninguém quer tocar fogo na sua fazenda, mas o produtor rural é sempre ele que está na ponta do prejuízo. Pagando a conta, né? Tá sempre levando a conta. Sempre pagando a conta, sempre pagando literalmente pagando a conta de todos os lados, né? E aí, falando sobre essa questão da falta de unidade, uma das coisas que infelizmente peca muito é que o produtor rural, em geral, ele é um povo desunido. Por quê? De tanto sofrer. Ele não tem uma unidade que pudesse formar uma coesão tão forte a ponto de ele poder exigir do Congresso Nacional uma legislação mais harmônica e mais favorável a ele. É sempre os lobbies das grandes indústrias da cadeia produtiva, a cadeia da proteína ou a cadeia da soja que determinam as políticas agrícolas. Então é uma coisa muito difícil para quem atua nesse meio. Perfeito. Aneimur, gente, é bom demais, né, conversar com alguém especialista da área aqui, que pode discutir pautas tão importantes como essas, né? E a gente trouxe recentemente aqui, né, Lara, o João Paulo que é especialista em legislação ambiental. Ele falou pra gente sobre outorga de água, licença de barragem, todas essas documentações. E ele trouxe um fato interessante, que eu queria uma opinião do senhor sobre esse aspecto. Ele falou que hoje a legislação ambiental brasileira é a mais dura do mundo. É a mais rígida. Não tem outro país no mundo que tem tantas exigências quanto o Brasil tem. O senhor concorda com essa afirmação? Faz sentido? Eu concordo e faço coro. O problema da nossa... do meio ambiente é colocado... O Brasil é colocado como desmatador, é colocado como uma série de atuações degradantes para a área rural, mas, em primeiro lugar, a legislação em si é a mais rígida do planeta disparado. De todas elas, é a mais rígida. Ao mesmo tempo, é a pior fiscalização do planeta. O que acontece com isso? Acontece que os grandes desmatadores, alguns desmatadores que praticam crimes agrários ficam impunes. É bom deixar claro, criminosos. Criminosos. Não é o produtor. Não é produtor rural, é criminoso. Mas lá na hora, e aí eu tô aqui peço desculpas ao meu querido amigo Chechel, que é meu amigo, meu irmão, formou comigo. Graças a Deus ele foi pra música, porque ele é muito melhor músico do que advogado. Infelizmente, a classe artística tem uma voz violenta, milhões e milhões de seguidores que poderia dar um certo apoio para a agricultura e para a pecuária, mas naquilo que é certo, não naquilo que é errado. Claro. Infelizmente, nós estamos demonizados por quê? Porque o que aparece lá é só queimada. O que aparece lá é só desmate, mas não diz quem desmatou. Quem desmatou é um criminoso. Uma pessoa que não obteve licença ambiental. Aliás, essa questão da licença ambiental ela precisaria ser tratada há uns vários anos, porque não se dá licença ambiental para produtor rural honesto. Então não é muito concreto, então, né? Infelizmente, os nossos órgãos ambientais estão aparelhados de gente lamentável. Tem gente muito boa, mas tem muita gente ruim que não trabalha direito. Pronto, a gente tem que trazer um convidado agora para falar sobre esse assunto, viu, Lara? Vamos anotar. Que é mais um assunto. E tem que ser alguém lá do governo, eu acho. Eu acho que tinha que trazer o pessoal do IBAMA, do CMBio, porque eu acho que eles fazem um bom trabalho, mas não precisam ser radicais com relação a isso. É preciso licenciar no tempo certo, porque uma pessoa que compra uma fazenda de 500 alqueires para plantar 65% dela, é permitido pela lei, tem lá as licenças ambientais. Por que não se concede a licença do jeito correto? Boa parte do passivo ambiental que foi ocorrido nos últimos 30, 40 anos foi por desídio do governo federal. Permitiu-se, lá no Mato Grosso, inclusive, que é pior, talvez aqui também, aqui nas nascentes do Rio Araguaia e assim por diante, grandes desmatamentos que foram feitos, as pessoas compravam uma propriedade e não podiam desmatar e iam desmatando, porque ela precisava de plantar, precisava de colher. Tem o direito que a lei protege, mas não tem o processo regular de licenciamento ambiental. Nós tivemos até um convidado aqui, eu não me recordo quem, o Pedro deve lembrar, que ele disse pra gente o seguinte, falou assim, que o Brasil ele é campeão, esses órgãos que regulam o agro, de falar assim, não pode. Ele não quer solucionar o problema. Não pode. Não pode. Então tinha essa necessidade. O João Paulo mesmo. Foi ele que falou, né? Que é algo assim... sensacional. Que é impressionante. Não pode. Ele não soluciona o problema. Aí tira um papel, pode. E tira um papel, pode. Não, é aquela história. Não tem aparato para fiscalização e não tendo aparato para fiscalização, ele não pode ir lá fazer as devidas vistorias para aprovar um projeto ambiental. Certo? Ele não tem um aparato.
Os governos, fala-se muito do governo Bolsonaro. Eu não sou partidário de nenhum político. Não, a conversa aqui é técnica. Tá, minha conversa aqui é técnica. Seguinte, nos últimos 30 anos, nós tivemos um processo de reforma agrária que eu considero o maior equívoco da história, porque nós concedemos concessões de terra para mais de 400 mil pessoas e não demos subsídio agrícola para eles. Não demos educação. Boa. Não demos educação agrícola, não demos educação para os filhos dessas pessoas. Qual que é o assistência sentido? Técnica. Aí eu lhe digo, vai lá e verifica se 80% pelo menos dos títulos concedidos para estes assentados estão na mão deles ainda. Eles venderam aquilo que não é deles, porque eles não têm como ficar lá. Não tem como ficar. Além disso, e aí eu puxo a orelha dos meus colegas artistas novamente, será que alguns deles sabem que o maior nível de desmatamento que tem hoje no Brasil são dentro dos assentamentos do INCRA? Pergunta se tem um assentamento do INCRA que foi embargado, porque existe uma coisa chamada embargo ambiental. Quando uma propriedade rural da Lara foi plantada e foi desmatada inadequadamente, ela vai ter a fazenda dela embargada, ela não pode plantar nenhuma rosa mais. Nem tira financiamento para nada, né? Acabou, fica bloqueada. Ela entra numa lista pior do que a lista negra do trabalho escravo. Ela não consegue mais vender uma galinha, quanto mais um saco de soja. Então, eu lhe pergunto, por que nós não temos nenhum assentamento rural embargado se nós não temos mais nenhuma reserva legal dentro deles? Isso aconteceu no governo Fernando Henrique, isso aconteceu no governo de Itamar Franco, de Fernando Collor, de Lula, de Dilma e de Temer, e está acontecendo agora. Agora nós estamos começando, aqui eu falo uma coisa boa, estamos começando a tentar regular essa questão da concessão da terra, porque distribuir terra não é reforma agrária. Exatamente. Reforma agrária é outra coisa. É outra história, outra muito história. mais complexo, mais profundo. Isso, então só para complementar uma coisa que você me perguntou, quais são os grandes problemas que os advogados enfrentam hoje? Nós temos problemas ambientais gravíssimos, multas ambientais de toda sorte. Tudo está relacionado à legislação. Tudo relacionado à legislação. Nós temos multas ambientais sérias, nós temos problemas na cadeia produtiva, nós temos problemas com contratos bancários, até porque existe uma dualidade, porque os contratos bancários têm que ser seguros para ambas as partes. Com certeza. Apesar de que nós temos uma relação de hipossuficiência, né? O produtor é mais fraco do que os bancos são bilionários. Olha, eu tô achando que quem é produtor aqui no Brasil é tipo assim... É um herói. É um Highlander. Quase isso. Eu acho que, na verdade, porque os entraves são muitos. Eu acho que o empreendedor, em geral, de maneira geral, né? Sim, não vai longe a indústria, o microempresário. Nós temos uma carga tributária excessiva, no geral. Elevadíssima, que não para de subir. Nós não temos um imposto sobre valor agregado que deveria congregar toda a cadeia de tributos, pelo menos os que são relacionados à produção, como o ICMS e assim por diante. Deveríamos ter o exemplo, até a Bolívia tem o IVA. Até a Bolívia tem. O imposto único, né? Os Estados Unidos têm isso há tantos anos. Por que nós não chegamos a ser o maior produtor de soja do mundo, sendo que nós temos maior área produtiva no país do que os Estados Unidos? Temos tecnologia de ponta. E temos área para crescer, né? Lá eles têm subsídio agrícola e têm apoio do governo federal para suas iniciativas, licenças ambientais rápidas, corretas e assim por diante. O senhor tocou num assunto interessante, porque eu estava dando uma estudada, né? A gente tem que ler um pouco aí, acompanha. Na época do governo do Getúlio Vargas, ele sancionou uma lei dizendo que o solo pertence ao agricultor, mas o subsolo pertence à União. Né? E aí, você falando dos Estados Unidos, veio o gancho na cabeça, né? Porque é o país que mais respeita a propriedade privada no mundo, é os Estados Unidos, né? Então, você comprou uma fazenda lá, Lara, até o espaço aéreo é seu. Se brincar, uma empresa aérea tem que pagar... Estados Unidos. Tem que pagar pedágio para passar de avião em cima de sua fazenda, pra você ter noção. E aqui no Brasil, né? Se você achou petróleo, não é seu. Olha só que curiosidade. Se você tem a sua fazenda e eu sei que lá tem uma jazida de ouro, por exemplo, eu posso tirar uma licença para extrair o ouro da sua fazenda. Que isso. Sendo que a fazenda é sua. E você não pode impedir. Você vai receber 1% de royalties. Você acredita nisso? Na verdade, nós temos uma espécie de um descolamento entre a realidade legislativa e a realidade do que acontece. Nós temos um direito de propriedade que é protegido na Constituição, é uma cláusula pétrea, não pode ser modificada a não ser por uma nova Constituinte. E mesmo assim, nós tínhamos o maior nível de invasões de terra do país nos últimos 30 anos. Olha só. Que eu me lembro de infinitos programas de televisão jornalísticos publicando invasões
até de laboratórios da Emater no Rio Grande do Sul, destruição de laboratórios de mudas, coisas assim. Horríveis, né? Eu não sou, volto a dizer, eu sou um dos maiores apoiadores da reforma agrária, desde que ela seja feita corretamente. Você não pega uma pessoa pobre e coloca ela para viver na miséria. Ela já está na miséria, não precisa mais do que isso. Se você dá terra para alguém e não dá para ele semente, educação... Condições mínimas. Para que ele possa desenvolver aquela orientação terra. agronômica, não dá orientação financeira para ele administrar o empreendimentozinho dele, o que ele vai acontecer? Ele vai fazer com aquilo? Ele vai fazer o quê? Qual que é o valor que tem aquilo para ele? Ele vai fazer. É como eu mal dou conta de controlar os alecrins que a minha mulher planta na varanda do meu apartamento. Eu vou mexer com terra para quê? Eu sou advogado. É a mesma coisa. Essas pessoas são pessoas humildes que precisam de orientação técnica. Não tem nada disso. Ao mesmo tempo, para outras coisas, os governos são profícuos em produzir receita para fazer isso, né? Colocam bilhões e bilhões e bilhões de reais em grandes empresas como o JBS, e aí vai. Eu estou fazendo uma crítica aqui. Não quero entrar nesse meio. Aqui você pode falar o que você quiser, não tem problema. Não quero entrar nesse meio. Não tem problema. O que nos entristece aqui no Brasil, não só no agro, como em outras áreas, e que a gente já comentou em algum dos nossos podcasts aqui, é que as leis são feitas por pessoas que não são especialistas, que não têm um mínimo entendimento. E aí o entendimento dessas pessoas, infelizmente no Brasil, ele funciona como um jogo de interesses. Eu falo que... Não vou entrar, não vou falar. Mas é isso mesmo. Mas é isso eu ia falar de político, eu não vou falar de político, não. É um lobby, né? Não, é um lobby. Isso, é um lobby. Eu acho que nós temos... É muito triste. Nós temos, por isso que eu falei, em off, nós estávamos conversando ali, eu falei sobre unidade nacional. Se você não tem identidade com o local onde você vive, onde você mora, se você não tem paixão pelo lugar onde você mora, você não tem mais nada. Se você não tem paixão pela sua origem, pelos seus ancestrais, você também não tem nada. Você não tem identidade e não tem identidade física. E nós preciso que você... Eu me lembro que a minha esposa um dia, numa festa de aniversário, ela vira para o meu filho Pedro, de 1 aninho, e fala assim, você precisa, meu filho, lembrar da sua origem sertaneja. Eu nunca mais esqueço dessa frase. Que legal. Ele tinha 1 aninho só. E ela disse isso para ele, você precisa lembrar da sua origem sertaneja. Minha esposa é de uma família de origem de retirantes da Bahia, que foram para São Paulo, e o meu sogro Ivanor chegou a ser diretor do Banco Itaú. Então, uma pessoa que graças a Deus, conseguiu vencer na vida, cuidar da família, deu educação para a família. E eu me lembro que as pessoas parecem que se esquecem que vivem num lugar que ela precisa amar esse lugar. Se ela não tem amor pelo lugar, ela não tem mais nada. Tudo aquilo que ela for fazer, ela vai fazer baseado em outros interesses. Nós não pensamos coletivamente no país. Somente interesse próprio. O direito agrário é eminentemente para fazer uma coisa só: justiça social. Mais nada. Se os governantes tivessem um pouco de vergonha na cara de fazer justiça social usando o agronegócio, ninguém seguraria o Brasil. O Brasil seria uma potência que alimentaria o mundo. Mas, infelizmente, não é a verdade que acontece. Nós temos o Nordeste passando fome, sempre passou fome. Sim. Não é agora. O Brasil tem um sul do país sofrendo grandes problemas de veranico. Nós temos, e são pessoas, por mais que a terra seja cara, mas precisa de apoio. Com certeza. Precisa de apoio agronômico. Você é engenheiro agrônomo, você sabe disso. Nós temos um país de dimensões absurdas, gente. Eu saio daqui... de diferenças absurdas. Quando eu comecei a advogar, eu ia para Confresa, aqui no estado do Mato Grosso. Daqui lá são 1.000 quilômetros, sendo 600 quilômetros era de terra. Eu não chegava nem no meio do Brasil ainda. Ainda tem mais 2.000 quilômetros para chegar no Brasil, até Roraima. Então, assim... Você acha que essa falta de unidade também é por conta desse território tão imenso? Ou são essas políticas que desde sempre a gente escuta? Eu lembro quando eu era criança, tipo 1990, finalzinho de 80, eu escutava algo como dizer assim, o brasileiro é vira-lata. Então isso era... Você lembra disso, né? Então isso era como se colocassem na cabeça da gente. Vocês nunca vão chegar a lugar nenhum. O brasileiro é vira-lata. Parece que existia uma política para que a gente acreditasse nisso. Cultural, né? O Martin Luther King dizia que o ódio se ensina. A criança não nasce com ódio.
O brasileiro não nasce com falta de identidade. É ensinado para ele que ele é menor do que os outros. Ele é ensinado a ir para as Maldivas, ele é ensinado a ir para os Estados Unidos, gastar dinheiro nos Estados Unidos, ele é ensinado para tudo. Viajar é ótimo. Gastar dinheiro tem coisa melhor que isso. Mas você precisa ter um local para você voltar para casa. Sim. E o problema do nosso povo é que ele não tem casa. O tempo todo você vê o brasileiro fazendo piadas jocosas sobre o Brasil. Por quê? Por que isso? Ele quer fazer isso? Não. Ele foi ensinado a fazer isso. E aqueles que deveriam dar exemplo, que são, novamente eu digo, aqueles que têm voz, aqueles que deveriam dar exemplo, não dão exemplo. Perfeito. Nós somos um país conflagrado, hoje pior do que antes. Sim. Agora nós estamos conflagrados politicamente. Sim. Nós temos uma conflagração, nós temos uma conflagração de raças, uma conflagração de classes sociais, que está se acirrando cada vez mais, porque ninguém quer perder seus privilégios. Entendeu? Eu vejo os grandes debates que tem hoje sobre a questão do racismo e assim por diante, que graças a Deus agora está sendo uma coisa um pouco mais incisiva, mas nós estamos há anos-luz disso. Mas nenhum povo ele se apazigua se ele não tiver casa. É preciso que nós entendamos que todos nós somos donos dessa casa aqui. Exatamente. E esse povo da roça sabe fazer isso. O povo da roça ele é muito odiado um pouco por isso, porque ele defende o que é dele, porque ele sabe o valor que foi. E ele ama, né, onde ele está, né? Ele sabe o valor que custou aquilo para ele. Entendeu? O povo da roça vive menos, tem menos assistência médica. E eu estou falando do povo da roça porque 10% dos agricultores são ricos, os outros são pobres. Sim. Vivem de vender seu queijinho, a sua galinha, o seu frango pescoçudo. Exatamente. E é assim que funciona. Agora, essas pessoas são demonizadas pelo mesmo conceito que se dá aos desmatadores criminosos. Esse povo da roça é demonizado. Ele entra no meio desse balaio que não deveria, injustamente. Injustamente. Mas tá uma delícia esse papo, tantas questões que é bom a gente refletir, pensar. E eu acho que é bom também a gente poder trazer as pessoas para esse tipo de discussão. Eu sempre falo aqui nos nossos podcasts, é necessário que, igual a gente fala assim, muita gente fala, eu não gosto de política, eu não entendo de política. Mas eu também falo que é ruim quando você escuta, não, o agro não entende nada disso, eu não sei nem por que existe isso, o que você está falando? Eu falei, gente, mas isso afeta diretamente as nossas vidas. É verdade. Então é bom que se discuta de uma maneira assim tão clara, tão simples. E nós estamos falando, técnica, querendo ou não, estamos imparcial. falando de política aqui. Exatamente. Né? Tá tudo ligado. Porque política não é só lá em Brasília. Exatamente. Sim, mas a gente está falando do lado do brasileiro, do cidadão comum como eu, como a Lara, como a Naimur, como você que está assistindo. Tá tudo ligado, é uma grande rede. Então, quando você fala de unidade, talvez o dia que a gente entenda isso, aí a gente vai para frente. Eu acho que nós temos muitas qualidades. O nosso povo é um povo acolhedor, é um povo até de certo ponto ingênuo, né? Principalmente nós aqui que somos aqui do Centro-Oeste, somos um pouco mais ingênuos do que a média do pessoal lá do litoral, mas no final das contas o povo brasileiro é um povo acolhedor. Quando ele é manipulado negativamente, isso é muito ruim, porque o prejuízo que se causa isso ao longo dos anos é muito grande. Mas quando nós temos uma política de aprendizado desde a infância, a respeito de todos os aspectos da vida de um ser humano, como ética, honradez, lealdade, empatia, caridade, isso tudo se propaga para todas as outras áreas. Não só para a área rural, né? Se aplica em tudo. O povo da terra costuma ser um pouco mais assim até dadivoso, porque ele recebe da terra, né? Os conceitos são diferentes. Eu falo que por que o conceito de justiça social que está na Constituição é tão forte? Exatamente porque se trata do bem mais caro para o ser humano, que é a sua casa. A casa do produtor rural é a fazendinha dele. Né? Não é um apartamento bacana aqui no Jardim Goiás. É a casa dele. É lá que ele tira o pão dele, que tira o queijinho dele. Assim, eu tenho na minha família vários produtores rurais em todas as escalas de tamanho de propriedades, e todos têm a mesma característica. Exatamente. Eu estava pensando nisso, né, Lara? A gente já entrevistou outros produtores. A gente entrevistou outros produtores, e quando eles falam do negócio deles, da atividade deles, igual o Geraldo, igual o Toninho,
Você vê que eles, assim, brilha o olho, muda a feição. Muda completamente. Eles têm um orgulho, assim, E você realmente. que trabalha também com o agro, a gente vê esse seu carinho, Paixão. esse seu amor pelo que você faz e como você fala das pessoas que são do campo e como são injustiçadas. A gente não faz nem ideia disso, porque a gente pega lá uma manchete, lê aquela manchete, nem se aprofunda, nem vê o outro lado da história. O lado humano. O lado humano. Então é realmente muito triste a maneira que é tratado o agro no Brasil. Mas eu acho que hoje nós sofremos um problema muito grave e ele é muito difícil de ser sanado. Ontem aconteceu um fato, todo mundo está sabendo, aquele baque no WhatsApp, Instagram, aquela coisa toda. O que aconteceu? Ficou todo mundo meio órfão, né? Sim. Parecendo que morreu, né? Meio desesperado. Um clima de velório danado. Eu me imaginei na fazenda, sentado, comendo um pedacinho de queijo com café. Bom, o que é o problema? Por que a disseminação de más informações, eu não vou nem dizer fake news, mas más informações é muito ruim. Distorcidas. Por que elas são ruins? Porque elas atingem uma grande quantidade de pessoas e atingem de uma maneira errada, atingem de maneira fragmentada. As pessoas se acham o direito de dar opinião sobre uma coisa e às vezes agredir outras pessoas que estão na área por iniciativa de querer se autopromover e ganhar likes. Que eu acho que é o que mais tem hoje. Os ambientalistas de plantão. Ambientalistas e agraristas de plantão. Que diga-se, né? Que é qualquer um. Que é qualquer um. A pessoa nunca pisou de São Paulo para cá, quanto mais saiu do Rio. E está dando opinião sobre política indigenista. Sim. Que, aliás, é uma coisa que está absolutamente ligada ao direito agrário. Olha só. É mais um aspecto extremamente relevante. Por quê? Porque temos que proteger os índios, não tem dúvida. Eu sou o primeiro que sou favorável a não criar um marco temporal do Supremo Tribunal Federal a respeito disso. Eu acho que para poder fazer justiça social com os índios, com as comunidades indígenas, não precisa de nada disso, precisa de seriedade e pouquinho de vergonha na cara. Exatamente. Qual que é o problema? Nós temos hoje índios e índios. Sim. Não interessa se infelizmente, o brasileiro, como qualquer outra nação que foi explorada, matou milhões de índios. Isso foi um genocídio terrível. Terrível. Mas isso está consolidado, nós não temos o que fazer mais. Não tem como voltar atrás. O que nós vamos fazer? Para que nós possamos lavar as nossas consciências, nós vamos outorgar terras indistintamente para os índios, terras inclusive que eles não usam, e vamos entregar também para índios que na verdade não são índios. Isso eu não vejo ninguém falando, eu não vejo nenhum artista falando sobre isso, eu não vejo falando, mas para pegar um cacique e levar para Paris, para dar entrevista lá, eles fazem. Só a manchete. Eu conheço pessoalmente, com meu irmão Analos, eu conheço caciques que são assassinos, que são exploradores de terra, desmatadores, roubam ouro, vendem ouro da própria reserva pelo mercado negro. Pelo mercado negro, nós temos aí uma investigação correndo grande a respeito de quantas toneladas de ouro saíram nos últimos 20 anos do Brasil. Essas pessoas merecem receber terras? Essas pessoas precisam de terra para ela viver? Índio que não é índio, não precisa. Índio que não é índio, ele já está culturalmente absorvido dentro da cultura moderna, da cultura urbana. Então ele não tem que ter isso, ele não pode ser índio. Mas ele se autodenomina índio por quê? É a mesma coisa de uma pessoa que não é negra se autodeclarar negro, como já aconteceu agora recentemente nas universidades, para ele obter uma cota dentro das ações afirmativas. O que ele cometeu? Ele cometeu um crime. Um crime, Sim. falsidade ideológica. É o que acontece, infelizmente. Muitos índios estão sendo aproveitados por grandes corporações. Esse é um problema seríssimo, porque muitas grandes reservas são limítrofes a grandes propriedades produtivas. E nós sabemos que tem grandes problemas, inclusive porque os índios em alguns lugares colocam fogo na sua reserva e deixam atravessar para suas fazendas. Nós não temos uma FUNAI inoperante. Então, os nossos gargalos do agronegócio são gigantescos. E você tocou no assunto, você falou, a gente leva o cacique para Paris, você falou de Paris. É real, né?
donos de terras que não são índios, né, destinados aos índios e não são índios. É real essa abertura para os estrangeiros, para que eles sejam donos de grandes propriedades aqui no Brasil? Isso é algo real e que a gente precisa se preocupar? Isso é um problema muito sério. Nós temos uma legislação que protege e que dá o direito de de empresas estrangeiras ou de pessoas físicas estrangeiras comprarem terras no país, mas existe um limite para isso. Isso, mas parece que esse limite está sendo burlado agora. Existe uma iniciativa do Congresso Nacional para abrir esse limite e flexibilizar a aquisição de propriedades rurais. Eu acredito que isso não vai passar desta maneira. Acredito que o projeto será um pouco desfigurado, até porque existem alguns componentes relacionados à segurança nacional que não permitirão isso. O país tem que tomar muito cuidado para não perder a soberania nacional através de uma atitude oblíqua, subreptícia, que a gente chama, escondida. Perfeito. O que acontece é que nós temos grandes corporações comprando terras escondidas no Brasil, através de joint ventures, através de holdings de outras empresas, e que muitas vezes passa batido isso. Eu tenho a sensação também que às vezes esses investidores eles não compram a fazenda, mas eles compram uma atividade, compram a indústria. Ou compram a produção toda. A produção toda. E aí, tudo bem, aí está legalizado. Assim, hoje, como eu falei, como corre muita fake news para todo lado, o que acontece? O povo está sendo colocado de um lado pelo governo de que a China quer dominar o Brasil através de outras técnicas. Eu não duvido disso. Até porque se o povo chinês, que antes só tinha uma permissão para ter um filho, por lei, sob pena de ser punido, agora o governo partido chinês acabou de aprovar agora, há poucos 3, 4 meses atrás, aprovou uma legislação nova, permitindo que cada chinês tenha 3 filhos. Se nós partimos do pressuposto que a China tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, ela vai para quanto? Ela vai para 2 bilhões de seres humanos. Quem vai alimentar esse povo? É preciso que a China produza uma maneira de não se ficar refém dos outros países para a produção. E a China não tem espaço para produção como nós temos. Nem para a população. Não tem clima também. Exatamente. O nosso clima é o único do mundo, tirando a África, que ainda tem bastante área produtiva para produzir. E para crescer também. A única maneira de dominar isso seria dominando as grandes empresas ou dominando o processo produtivo. Que é o que a China está fazendo aqui. Querendo, né? Aqui não, no mundo. É como eu estou dizendo, acusar sem prova não faz parte do direito, mas o que a gente percebe é um jogo político comercial muito pesado. Sim, não é impressão, então. E o mais pesado não é nem a China. Real. O mais pesado que nós temos é o próprio Estados Unidos. Os Estados Unidos é o maior produtor de soja do mundo, o maior também de produtor de milho. Por enquanto. E só é assim porque nós ainda não fomos competentes suficientes para poder produzir mais que eles. Mas só não foi competente o suficiente, eu acredito que não tem um apoio do governo federal para que esse crescimento ocorra em passos largos, porque nós estamos em passos lentos, mas estamos sobrevivendo. E hoje um dos maiores PIBs na área do agro por conta da iniciativa privada, não da iniciativa pública. Acredito, é lógico que o governo tem uma grande participação na política agrícola por conta do Banco do Brasil, mas, de longe, nós não temos uma política agrícola ampla. A nossa política agrícola não pode ser limitada simplesmente ao crédito. É preciso ter uma série de outros mecanismos para poder proteger, principalmente a produção nacional. Nós não temos, por exemplo, o seguro agrícola. O Proagro, por exemplo, que é um programa que tinha antigamente, ele foi praticamente desfigurado. Nós não temos seguro agrícola barato. A produção agrícola ela é toda baseada numa atividade que tem uma carga aleatória gigantesca, que é dependente do clima. Nós estamos agora vivendo, inclusive, um problema muito sério de calor. E falta de água. Né, de falta de água. E agricultura sem água não é nada. Nós tivemos problemas sérios. Eu sou aqui da cidade de Rio Verde. Nós tivemos problemas lá no passado, os últimos 2 anos, 3 anos, com veranicos grandes. No norte do estado também, o sul da Bahia, a região do Mato Piba. Ano passado teve até quebra, né, de safrinha, tivemos uma queda, não se sabe ainda como é que vai ser agora o fechamento da próxima safra do ano que vem, por causa do aumento do custo dos insumos desta safrinha, que vem agora. A próxima safra tem uma safrinha. A próxima safra já estava comprada os insumos no ano passado ou início deste ano.
Os produtores rurais, nesse ponto, são muito organizados. Tentam comprar o mais antes possível para poder pagar mais barato. Uhum. Mas não se sabe como é que vai ser o ano que vem. Porque grandes produtos que são essenciais para a agricultura, como potássio, que vem da China, como glifosato, que é o maior agente herbicida para combate de ferrugem asiática, assim por diante das plantas daninhas, né? Das lavouras de soja transgênicas, que é a maior parte hoje no Brasil. Não, mas o glifosato é um herbicida, né? Isso. Então, a ferrugem asiática é um fungo, né? Isso. Esses produtos todos, eles são fabricados na China. Sim. Quase todos. O que acontece? A China não está tendo os insumos para poder produzir e tiveram que reduzir as suas produções por conta do quê? Por conta da necessidade de emissão das emissões de carbono. Então, já diminuiu, o custo vai subir, a safra do ano que vem já vai ficar mais cara. Já vai ficar mais cara. Isso cai no colo do agricultor e no final das contas cai no seu colo. Sim, do consumidor final. E no dela. Do consumidor final. Tudo fica mais caro. E aí você chega naquele ponto que eu sempre falo aqui, tá tudo ligado. Tá tudo ligado. Tá tudo ligado. Nós somos a última parte, talvez. A ponta. A ponta de tudo e a gente acaba pagando a conta. Eu acho que no juntos. final das contas nós somos exatamente aquele filme Avatar. Nós estamos totalmente ligados a tudo. Boa. Tudo. Sensacional, né, amor? Muito obrigado pelo seu tempo aqui, por vir a brilhantar esse bate-papo sensacional, né? Uma profundidade, um nível de conhecimento realmente fora da média. E eu sei também, ele falou pra gente aqui antes de começar que ele não dá entrevista pra ninguém, então, mais uma vez, muito obrigado por abrir um espaço na agenda, né? Lá do escritório, eu sei que tá corrido, e vir aqui para poder participar com a gente, né? E aí, Naimur, deixa suas redes sociais aí, como que o pessoal te encontra, te manda uma mensagem. É que tá difícil, né? Encontrar gente da roça costuma ser na fazenda. Mas eu que agradeço, é uma satisfação muito grande conversar com vocês a respeito de um assunto tão importante para todos nós, não só porque Goiás é um estado eminentemente agrícola, mas acho que quem tem amor pelo seu estado, tem amor pela sua cidade, pelo seu povo, tem que, de alguma forma, dar uma contribuição de alguma maneira, ainda que seja para fugir da zona de conforto e vir aqui dar uma entrevista. Apesar de não parecer, mas esse advogado aqui é muito tímido. O que é isso? Tímido, não. Mas Olha, a última coisa, não, eu acho que a última coisa que você pode falar a respeito é que você é tímido. Mas sou. Foi a coisa mais difícil do mundo aprender a fazer audiência. Tive que o professor Targino teve que, Eu nunca vi, às vezes a gente conversa assim nos bastidores, né? A gente fala assim, nossa, e nosso próximo entrevistado, como é que será que vai ser quando não tem um nome? É sempre uma surpresa. E a gente fala assim, será que ele é de fala fácil? Né? Como é que será que vai ser o bate-papo? Será que ele conversa? Você foi sensacional, fez assim, olha. Mas quando a gente está entre amigos é muito bom conversar, né? O papo fluiu de maneira muito agradável e principalmente muito esclarecedora, de maneira muito simples. A gente só tem a te agradecer mesmo. Um privilégio para nós você ter vindo para cá, a brilhantar o nosso podcast, ter assuntos tão relevantes para quem é do agro e para quem não é do agro. Acho que principalmente para quem não é do agro, para que a gente entenda um pouco mais da importância do agro nas nossas vidas. Afinal, a gente falou, a gente está lá na pontinha. Eu agradeço muito, Lara, porque vocês estão fazendo uma coisa inovadora. Falar de agronegócio nas redes sociais é fácil. Fazer isso que vocês estão fazendo, que é levar informação de qualidade, levar informações que às vezes nem são tão interessantes assim, porque são de difícil compreensão, mas o povo, ele aprende. Quanto mais nós orientamos o povo a respeito das coisas que nós trabalhamos aqui tecnicamente, na hora de conversar a respeito disso, esse assunto vai ser disseminado. Nós sabemos que a radiocomunicação ela tem um poder incrível. Incrível. Né? Eu estava vendo a reportagem sobre a CBN, os 30 anos da CBN, o tanto que isso é importante. Né? 30 anos atrás criou-se um programa que ninguém imaginava que fosse vingar por conta de ser um programa essencialmente jornalístico de notícias. Né? Não tinha nada na rádio, né? Pão e circo não existia. Né? Que, infelizmente, é o que nossos políticos fazem muito com a gente. Mas eu só tenho a parabenizar vocês fizeram uma coisa que para mim é inovadora e é por isso que agradeço o convite do Dr. Leão e do Dr. Zé Eduardo lá do Caiado Secarelli, que são nossos parceiros. Se nós pudermos humildemente poder levar opinião de qualidade para vocês, sempre estaremos à disposição. Muito obrigado. Então, para encontrar o Pedrão na rede social é @porpedromaia. E para encontrar a Lara...
É larabrito.real. E agora falta só o seu. O meu é só meu Instagram, @naimurcassos. Pronto. Anaymur é ANAYMUR. MURCASSYUS. E depois, a gente já tá aqui chegando no finalzinho, mas depois você vem contar a história do seu nome pra gente. Vamos sim. Perfeito. Então é isso aí, moçada. Esse foi mais um episódio feito com todo o carinho do mundo pra vocês. Se você assistiu aqui esse episódio até agora e ainda não inscreveu no canal, eu vou ficar bravo com você. Então inscreve no canal, deixa seu like, comenta e compartilha. É isso aí. Até os próximos. Tchau, tchau.